Desmaio, problema no coração ou no cérebro, né? Eu resolvi fazer esse vídeo, foi bem curioso, o paciente me perguntou isso e eu gostei de responder e resolvi fazer esse vídeo também. O que que acontece? Toda vez que alguém tem uma perda de consciência, geralmente o problema vai estar diretamente ligado ao coração ou ao cérebro. No caso do coração, a gente tem muitas arritmias que fazem o coração do paciente não bombear sangue suficiente, ele perde a consciência, né? Alguns pacientes também têm síndrome vasovagal, né? O reflexo dessa parte é muito exacerbado, então às vezes quando ele tem uma forte emoção, ele desmaia, ele sente uma dor, às vezes ele fica muito tempo em pé também. Por quê? Porque a pressão sanguínea cai, o sangue não chega direito para o cérebro e ele desmaia. Tanto as causas cardíacas com arritmia vasovagal têm algumas características. Uma das mais importantes é que normalmente o paciente tem uma sensação de mal-estar, uma sensação que vai desmaiar. Nem sempre ele desmaia, mas esses eventos eles geralmente são recorrentes. E de um modo geral, por quê? Porque o sangue não chega direito, ele tem aquela sensação de... Todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? Como se fosse desmaiar. A maioria das vezes ele sente e aquilo pode retornar ao normal, mas alguns pacientes com arritmia, com problemas mais crônicos, chegam a desmaiar. Na epilepsia é completamente diferente, né? E das causas neurológicas centrais. Porque a epilepsia, o grande destaque que o paciente tem com a epilepsia, né, é que normalmente, além do desmaio ser diferente, na grande maioria das vezes o paciente tem tipos diferentes de crise, né? E é muito característica, né? Você pergunta a familiar, ou quem viu a crise, ele fala, ele perdeu a consciência, ele deu um grito, ele balançou os dois braços, né? Ele babou, muitas vezes se urinou. Então perceba, tem todo um comemorativo associado à epilepsia, nesse caso que eu citei para você, que eu descrevi, a tônico-clônico generalizada, que só de ouvir você consegue ter quase certeza do diagnóstico. Ainda vai precisar complementar, né? Além disso, né, você tem crises parciais que o paciente muitas vezes sente o mal-estar antes, mas são às vezes mal-estar gastrointestinais, ou um braço começa a mexer, ou alteração de sensibilidade, ou uma sensação estranha, e logo depois tem essa crise que é secundariamente generalizada. Primeiro ele tem uma crise parcial, que são esses mal-estares, depois ele tem bem parecida à primeira que eu citei, né? E tem o terceiro tipo, que às vezes o paciente tem uma crise parcial complexa, que muitas vezes é que esse paciente, né, tem uma alteração que não chega a perder a consciência, mas ele tem parcialmente uma alteração da consciência dele. Quem está olhando não percebe que ele perdeu a consciência, mas muitas vezes esse paciente tem aquele mal-estar durante o tempo e para ele, na cabeça dele, ele teve um apagão, porque ele não lembra o que aconteceu naquele intervalo, né? Existem as crises de ausência, mais comum em criança, né? Que também a criancinha fica parada, às vezes, muitas vezes até fazendo movimentos aleatórios, movimentos com a boca, né? E ele ali não está